O Papa Pio XII desce de um veículo numa viela gelada e para. Na sua frente, um pracinha brasileiro sentado num degrau com um menino italiano desconhecido dormindo no colo. O soldado está com frio, mas não se move para não acordar a criança. O Papa caminha até ele, pousa a mão no ombro do soldado e, no fim daquele dia, pronuncia as palavras que a Itália nunca esqueceu. Mas ninguém estava esperando aquela visita. Nenhum general foi avisado. Nenhuma bandeira foi hasteada. Pio XII não veio para uma cerimônia. Veio porque um emissário tinha voltado ao Vaticano com um relato que ele simplesmente não conseguia ignorar. Um relato sobre soldados que vieram de um país distante, atravessaram um oceano inteiro e chegaram à Itália destruída fazendo algo que nenhum outro exército aliado havia feito antes. O que esses homens fizeram nas aldeias italianas antes dessa visita mudou para sempre a forma como o mundo via o Brasil. E a declaração que o Papa fez naquela noite, discreta, direta, devastadora, foi mantida fora dos livros de história por mais tempo do que deveria. Se você quer saber o que Pio XII viu antes de pronunciar essas palavras, fica até o final, porque o momento mais importante dessa história não foi a declaração. Foi o que aconteceu antes dela. Se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está assistindo, porque esse vídeo vai mudar o que você pensa sobre os pracinhas brasileiros. O navio balança no Atlântico e Benedito não consegue dormir. Não é o mar, é o silêncio estranho de milhares de homens acordados no escuro. Cada um olhando para o teto, cada um pensando na mesma coisa. Eles estão indo para uma guerra que não começaram, num continente que a maioria nunca viu num mapa, contra um inimigo que nem sabe que eles existem. O Brasil entrou no conflito. E agora o Brasil estava atravessando o oceano para provar que era real. Benedito é sargento. Nasceu numa cidade pequena do interior da Bahia, filho de um lavrador que nunca saiu do estado. Ele nunca tinha visto neve. Nunca tinha ouvido falar de Apeninos, nunca tinha imaginado que um dia estaria num navio de guerra carregando um fuzil com destino à Itália. Mas quando o chamaram, ele foi. Benedito foi porque acreditava que um país que não defende o que é certo não merece ser chamado de país. O Brasil tinha sido atacado, navios afundados, brasileiros mortos no mar por torpedos alemães. Para ele, atravessar aquele oceano não era aventura nem obrigação. Era dívida, era honra, era o único caminho que um homem de verdade poderia tomar. Quando o navio finalmente entra no porto italiano, o cheiro que chega primeiro não é de mar, é de madeira queimada misturada com terra revolvida. Os soldados sobem ao convés e olham para o que resta de uma cidade portuária que já foi bonita. Paredes sem teto, janelas sem vidro, ruas com crateras onde antes havia calçamento. E no meio disso tudo, civis que param e olham para o navio com uma mistura de medo e curiosidade que Benedito nunca vai esquecer. Os italianos não sabiam o que esperar. Já tinham visto soldados americanos, disciplinados, bem equipados, mas distantes. Tinham visto britânicos, formais, controlados, raramente sorridentes. E agora chegavam esses, morenos, alguns muito negros, falando uma língua que soava como espanhol, mas não era. Vindos de um país que muitos italianos associavam apenas ao carnaval e ao café. O que esses homens queriam? O que fariam com eles? Uma mulher puxa os 2 filhos para dentro de um portal e fecha a madeira. Um velho senta na soleira da sua casa destruída e observa sem expressão. Um menino de cabelos sujos para no meio da rua e não foge. Só olha, com aquela curiosidade sem filtro que as crianças têm e os adultos perdem. Benedito desce a prancha, pisa pela primeira vez em solo italiano, sente o frio que nunca sentiu antes e olha para o menino. Sorri. O menino não sorri de volta, mas também não corre. O avanço começa dias depois. A FEB recebe seu setor no fronte nos Apeninos, onde o inverno já desceu com tudo. Os americanos do exército olham para aqueles recrutas tropicais com ceticismo mal disfarçado. Um coronel americano comenta, sem se preocupar em abaixar a voz, que não entende por que mandaram homens acostumados com calor para lutar na neve. Outro ri. Mascarenhas ouve e não responde. Deixa os homens falarem.
mas enquanto os aliados debatem a capacidade dos brasileiros nos quartéis generais, Benedito e seu pelotão já estão subindo a montanha. A neve chega aos joelhos. O equipamento pesa. O frio é um tipo diferente de dor, não aguda, mas constante, que entra pelos ossos e fica. Nenhum deles foi treinado para isso, mas continuam subindo porque parar significa morrer de outra forma, a forma lenta, invisível, que não aparece nos relatórios. É numa dessas subidas que eles encontram a aldeia pela primeira vez. Não tem nome no mapa deles. É um punhado de casas de pedra encravadas na encosta, quase invisíveis na neve. Benedito levanta o punho, sinal para parar. O pelotão congela. Silêncio. Então uma porta range e uma figura aparece. Uma mulher velha, curvada, segurando uma criança pela mão. Ela olha para os soldados. Os soldados olham para ela. Ninguém se move. Benedito abaixa o fuzil. Dá um passo à frente. Tira a mochila. Dentro, entre o equipamento e os pertences pessoais, tem uma lata de ração e um pedaço de pão duro que ele guardou do dia anterior. Ele estende para a mulher sem dizer nada. Ela não entende o gesto por um segundo. Depois pega, devagar, como se o pão pudesse ser retirado a qualquer momento, e aperta contra o peito. A criança ao lado dela ainda olha para Benedito. Ele acena. Ela esconde o rosto nas saias da avó. O pelotão continua subindo. Mas aquela cena fica para trás como uma semente plantada no chão gelado, e ninguém ainda sabe o que vai brotar dela. Nas semanas seguintes, a reputação dos pracinhas começa a se construir de formas que nenhum manual militar previu. Não pelos combates, ainda virão, mas pelas pequenas escolhas que fazem todos os dias, em aldeias sem nome, diante de civis que não têm nada. Um soldado divide a própria ração. Outro carrega lenha para uma família que não tem homens em casa. Outro passa horas tentando se comunicar com gestos e sorrisos com um velho que perdeu os filhos na guerra e não fala com ninguém há meses. Os italianos começam a perceber algo que não sabem nomear. Aqueles soldados de tão longe não os tratam como paisagem. Não passam por eles como se fossem obstáculos ou ameaças. Olham nos olhos, param, perguntam, mesmo sem entender a resposta. E quando podem ajudar, ajudam. Não por ordem, não por protocolo, por um impulso que parece vir de um lugar mais fundo que o treinamento militar. No entardecer de neblina densa, um emissário do Vaticano passa de carro por uma das aldeias do setor brasileiro. Ele está em missão de rotina, verificar o estado das igrejas e das comunidades civis na região do fronte. O carro para porque a estrada está bloqueada por escombros. Enquanto o motorista avalia o desvio, o emissário olha pela janela e vê Benedito. O sargento está sentado num degrau de pedra em frente a uma casa destruída. No colo, uma criança que ele nunca viu antes dorme enrolada num pedaço do seu próprio capote. Benedito está com frio, isso é visível. Mas não se move, não levanta. Apenas olha para a criança dormir com uma expressão que o emissário vai levar consigo por semanas. O homem tira um caderninho de couro preto do bolso do casaco e escreve com cuidado. Registra tudo: o degrau, o frio, o capote emprestado, a criança, o rosto do soldado. O carro encontra o desvio e parte. Benedito nunca soube que alguém o tinha visto, mas o que estava escrito naquele caderninho estava prestes a chegar em mãos que mudariam tudo. O caderninho de couro preto chega ao Vaticano numa tarde cinzenta. O emissário senta diante do Papa Pio XII, abre as páginas com cuidado e lê em voz alta o que anotou naquelas semanas percorrendo o fronte italiano. Relatos de aldeias destruídas, de famílias sem comida, de igrejas transformadas em depósitos de munição. Mas no meio de tudo isso, uma anotação diferente, mais curta, sem data, sem nome de lugar. Apenas a descrição de um soldado sentado num degrau com uma criança no colo, imóvel no frio, recusando-se a se mover para não interromper o sono de uma criança que nem era sua. Pio XII ouve em silêncio. Não interrompe. Quando o emissário termina, o Papa fica quieto por um longo momento. Depois faz uma única pergunta. De onde eram esses soldados? Brasil, responde o emissário. O Papa se levanta devagar,
caminha até a janela e olha para o pátio interno do Vaticano. Lá fora, a guerra ainda range em algum lugar distante. O som surdo de artilharia que às vezes chega até Roma como um trovão sem chuva. Ele pensa nos relatórios que recebeu dos outros setores do fronte, nos saques, nos abusos, nas aldeias italianas que pediam proteção dos próprios soldados aliados. E pensa num sargento baiano que não conhece a criança no colo, mas não se levanta porque ela está dormindo. Naquela noite, Pio XII toma uma decisão que não comunica ao Estado-Maior aliado. Não pede autorização, não avisa o comando americano, não convoca a cerimônia. Antes de dormir, pede ao emissário que deixe o caderninho sobre a mesa. Quer levá-lo consigo. Na manhã seguinte, com o caderninho no bolso do casaco, um carro simples, sem bandeira, sem escolta visível, parte do Vaticano em direção aos Apeninos. A estrada sobe em curvas fechadas e o frio aumenta a cada quilômetro. O motorista conhece o caminho. Já fez esse trajeto outras vezes em missões discretas. Mas, desta vez, o passageiro no banco de trás não é um emissário. É o próprio Papa, de batina escura, sem ornamentos, com o caderninho de couro preto no bolso. Eles entram no setor brasileiro sem anunciar. Os primeiros soldados que veem o carro param, confusos. Um cabo se aproxima e olha pela janela. Reconhece o rosto. Recua 2 passos. Abre a boca, mas não emite som. O carro continua. A notícia se espalha pelo pelotão num sussurro que cresce rápido demais. O general Mascarenhas é acordado do descanso por um ajudante que tropeça nas palavras tentando explicar o que está acontecendo. Mascarenhas veste o uniforme às pressas, sem entender ainda se aquilo é real ou se o ajudante enlouqueceu. É real. Pio XII desce do carro numa aldeia que os pracinhas usam como ponto de apoio. Não há tapete. Não há guarda de honra. Há apenas soldados brasileiros que param o que estão fazendo e ficam estáticos, sem saber se devem se aproximar ou recuar. Alguns tiram o capacete instintivamente, outros se entreolham. Um soldado de Pernambuco murmura algo em voz baixa que os companheiros ao lado vão repetir por anos. O Papa caminha devagar pela aldeia. Observa. Entra numa casa que os pracinhas transformaram em posto de distribuição de alimentos para civis. Dentro, 2 soldados servem mingau para uma fila de crianças italianas. Uma delas agarra a manga do uniforme de um pracinha e não solta. O soldado não tenta se livrar. Apenas continua servindo com a outra mão, deixando a criança segurar. Pio XII para na porta e observa aquela cena por um tempo longo. O emissário ao lado dele tenta dizer algo, mas o Papa levanta a mão levemente. Sinal para ficar em silêncio. Depois continua caminhando. É numa viela estreita entre 2 casas de pedra que ele encontra Benedito. Não foi planejado. Não havia roteiro para aquele encontro. O sargento está sentado num degrau, o mesmo tipo de degrau, a mesma postura que o emissário descreveu no caderninho. E desta vez, há uma criança. O mesmo menino de cabelos sujos que Benedito viu no porto quando chegou. Ou talvez outro, impossível dizer, porque a guerra faz todas as crianças parecerem a mesma criança. Ele dorme enrolado no capote do sargento, o rosto encostado no braço de Benedito. O Papa para. Tira o caderninho do bolso, abre na página da anotação, olha para o texto, olha para a cena à sua frente. São a mesma coisa. Benedito levanta os olhos, vê a batina, vê o rosto, fica imóvel por um segundo que parece durar muito mais que um segundo. Depois começa a se levantar. Mas o Papa faz um gesto suave com a mão, indicando que não precisa. Senta. Continua. Benedito obedece, sem entender nada, com a criança ainda no colo. O Papa pousa a mão no ombro do soldado. Não diz nada por um momento. Depois fala em italiano, baixo, direto, e o emissário traduz palavra por palavra para o português. Pio XII pergunta se o soldado tem filhos. Benedito responde que não, mas tem uma mãe em Feira de Santana que reza por ele toda manhã. O Papa ouve a resposta, fecha os olhos brevemente e aperta o ombro do sargento uma vez antes de soltar. Quando Mascarenhas finalmente chega,
Ofegante e com o uniforme ainda abotoando, o Papa já está de volta ao carro. O general se apresenta formalmente, visivelmente constrangido pela falta de protocolo. Pio XII o recebe com cordialidade genuína e diz que não veio para protocolo. Veio porque precisava ver com os próprios olhos. O carro parte na direção de Roma. Mascarenhas fica parado na estrada por um longo momento, olhando a poeira que o veículo levantou na descida. Um de seus ajudantes pergunta o que aconteceu. O general não responde imediatamente. Depois vira para o ajudante e diz apenas: "Cuida bem desses homens." Naquela noite, de volta ao Vaticano, Pio XII reúne seus assessores. A sala é pequena, a luz é fraca, e o Papa fala com a voz de quem acabou de ver algo que não esperava encontrar numa guerra. O que ele diz naquela sala, aqueles homens vão carregar pelo resto da vida. E uma parte do que foi dito, a parte que escapou para fora daquelas paredes, vai mudar para sempre o que o mundo pensa sobre os pracinhas brasileiros. Mas antes que as palavras do Papa chegassem aos jornais, a guerra nos Apeninos ainda tinha uma última exigência. E ela viria cobrar seu preço exatamente de Benedito. A ordem chega antes do amanhecer. Não por rádio, não por despacho oficial. Chega da forma que as ordens difíceis sempre chegam nas guerras. Pela boca de um oficial que evita olhar nos olhos de quem vai cumpri-la. O pelotão de Benedito precisa retomar uma posição no alto de uma encosta que uma unidade alemã reocupou durante a noite. O terreno é exposto, a neblina é densa e a resistência, segundo os relatórios, é pesada. Benedito ouve tudo sem dizer nada. Está encostado numa parede de pedra com os braços cruzados, olhando para o chão. Quando o oficial termina, ele ergue os olhos, olha para os homens ao redor, rostos que conhece, histórias que conhece, mães que nunca viu, mas sabe os nomes, e diz apenas: "Vamos." A subida começa com o dia ainda fechado. A neve cobre armadilhas que só aparecem quando já é tarde. O primeiro disparo vem de uma janela que ninguém viu. O segundo vem de trás de uma pedra que parecia abandonada. O pelotão se fragmenta, cada homem buscando cobertura onde pode, e por alguns minutos o caos é total. O tipo de caos que mata não pela bala certeira, mas pela decisão errada tomada no segundo errado. Benedito não para. Avança rastejando pela neve, gritando instruções, puxando um soldado pelo colarinho para longe de uma linha de fogo que o homem não enxergou. Coordena sem ter comunicação com o quartel-general. Decide sem ter mapa atualizado. Age com o que tem, que é o conhecimento daquela montanha que ele e seus homens construíram semana a semana, curva a curva, desde que chegaram. Eles tomam a posição. Quando o relatório chega ao quartel-general aliado, o mesmo coronel americano que riu meses antes lê o documento 2 vezes. Dobra o papel. Não diz nada. Mas naquela noite manda uma caixa de rações para o acampamento brasileiro sem assinar o remetente. Todo mundo sabe de quem veio. Ninguém comenta. Não precisa. Com o avanço aliado se consolidando, as aldeias italianas que estavam no fronte começam a respirar de novo. E é nesse momento que a relação entre os pracinhas e os civis italianos atinge algo que vai além da guerra. Soldados que aprenderam palavras de italiano ao longo dos meses começam a se comunicar de verdade, não com fluência, mas com aquela mistura de gestos, sorrisos e paciência que vale mais que vocabulário. Famílias que escondiam comida por medo começam a dividir o pouco que têm. Crianças que fugiam ao ver o uniforme agora correm na direção dos pracinhas quando ouvem as botas na rua de pedra. Numa aldeia pequena no vale, uma tradição começa quase por acidente. Uma senhora italiana, querendo retribuir de alguma forma o que os soldados brasileiros fizeram pela sua família, prepara uma panela de mingau e coloca na janela. Um pracinha passa, cheira, para. Ela gesticula para ele comer. Ele come. No dia seguinte, ela faz de novo. Depois outros na aldeia fazem o mesmo. Em pouco tempo, toda vez que os pracinhas passam por aquela rua, há comida nas janelas. Aquela tradição não vai durar apenas enquanto durar a guerra. É nesse período, com a vitória já se desenhando no horizonte, que as palavras do Papa finalmente escapam do Vaticano. Um correspondente de guerra italiano consegue confirmação parcial do que foi dito naquela sala pequena de luz fraca.
As palavras chegam primeiro a um jornal de Roma, depois a outro em Milão. Depois, cruzam o oceano. Pio XII tinha dito, naquela noite diante dos seus assessores, algo que nenhum líder religioso havia dito sobre um exército em campo de batalha até então. Tinha dito que viu nos soldados brasileiros não guerreiros, mas guardiões. Que um povo capaz de mandar seus filhos para uma guerra distante e ainda assim ensinar esses filhos a proteger crianças que não são suas, alimentar velhos que não falam sua língua e respeitar a dignidade de inimigos derrotados, esse povo carrega algo que a Europa naquele momento havia perdido e que a Itália não esqueceria. No Brasil, a notícia aparece numa tarde comum, enterrada nas páginas internas dos jornais entre relatórios de batalha e listas de baixas. Mas quem lê, para. Lê de novo. Chama alguém para ler junto. Em Feira de Santana, a mãe de Benedito ouve as palavras em voz alta, lidas por uma vizinha na varanda de casa, porque ela mesma não sabe ler, e fica olhando para o horizonte por um tempo longo sem conseguir falar. Ela não sabe que o filho estava no centro daquilo. Nunca vai saber com certeza, mas sente, da forma que as mães sentem coisas que não têm explicação lógica, que aquilo tem alguma coisa a ver com ele. Quando a rendição alemã finalmente chega, Benedito está numa encosta ouvindo o silêncio que se instala de repente no lugar onde sempre houve barulho. É um silêncio estranho, pesado demais para ser chamado de paz, leve demais para ser chamado de alívio. Ele senta no chão, tira o capacete, passa a mão pelo rosto. Ao lado, um companheiro de Recife começa a chorar, sem fazer barulho, apenas com os ombros sacudindo devagar. Benedito não diz nada. Coloca a mão nas costas do companheiro e deixa. Os pracinhas empacotam o pouco que têm, se despedem das aldeias que se tornaram temporariamente suas e começam o caminho de volta para os navios. As cenas de despedida nas ruas italianas não estavam nos planos de nenhum general. Mulheres abraçam soldados que não falam sua língua. Crianças correm atrás dos caminhões. Velhos acenam da soleira com uma dignidade que não tem tradução. Benedito parte numa manhã de neblina. Na última aldeia que atravessa antes de chegar ao porto, uma criança corre até o caminhão e empurra alguma coisa pela grade lateral antes que o veículo ganhe velocidade. Benedito pega. É um pedaço de pão envolto num pano de linho bordado com linha vermelha. Ele olha para trás, mas a criança já sumiu na neblina. Ele guarda o pano dobrado dentro do bolso da farda. Vai carregá-lo de volta ao Brasil. Vai guardá-lo numa gaveta em Feira de Santana por décadas, sem mostrar para ninguém, sem explicar de onde veio. Mas toda vez que abrir aquela gaveta, vai saber exatamente o que aquele pedaço de tecido significa e por que valeu a pena atravessar o oceano. Anos depois, quando um pesquisador italiano documenta as histórias da ocupação aliada nas aldeias dos Apeninos, encontra nos arquivos do Vaticano o caderninho de couro preto. As anotações são simples, diretas, sem dramatismo, mas numa das últimas páginas, uma frase escrita com letra diferente das outras, mais lenta, mais deliberada, como se quem a escreveu quisesse ter certeza de que as palavras ficariam no papel para sempre. Não era do emissário, era do próprio Pio XII, escrita naquela noite de volta a Roma. O pesquisador publica a frase num livro que percorre a Itália inteira. Nas aldeias dos Apeninos, professores leem o texto em voz alta para alunos que nunca ouviram falar do Brasil. E numa tarde comum, numa cidade que não sabe onde fica a Bahia, uma criança italiana pergunta à professora: "Esse soldado ainda está vivo?" A professora não sabe responder, mas a pergunta em si já é a resposta. Benedito voltou para a Feira de Santana com um pano de linho bordado no bolso e nenhuma medalha no peito. Como a maioria dos pracinhas, silenciosos, discretos, carregando dentro de si uma guerra que o Brasil demorou décadas para reconhecer. Mas o que aqueles homens fizeram nas aldeias geladas dos Apeninos não precisou de cerimônia para durar. Durou porque foi real. Durou porque foi humano. Durou porque um papa desceu de um carro sem escolta numa viela destruída e viu com os próprios olhos o que significa enviar ao mundo não apenas soldados, mas pessoas. A declaração de Pio XII não estava nos manuais, não foi planejada. Nasceu num degrau de pedra,
num capote emprestado, no sono de uma criança que não sabia o nome do homem que a protegia do frio. Os pracinhas brasileiros não salvaram apenas vidas na Itália. Salvaram algo mais difícil de reconstruir depois da guerra: a crença de que soldados podem ser gentis.